Marcos, capítulo 2, do versículo 23 ao 28, diz assim: Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: Olha, o que eles estão fazendo que não é permitido no sábado? Ele respondeu: Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Vamos orar. Pai querido, nessa manhã vamos meditar nessa palavra. Queremos que o Senhor é um Deus que ainda fala na Tua palavra hoje nos nossos corações. É isso que pedimos, a direção do Senhor nessa hora. Que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de agir, de transformar nossas vidas, nossas mentes, nossos corações, de trazer arrependimento, de trazer conserto, de trazer restauração. Faz isso tudo, Deus, para a glória do Teu nome que oramos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das coisas mais prejudiciais para um relacionamento genuíno com Deus é o que nós chamamos de legalismo. É uma das coisas mais terríveis no mundo religioso, inclusive evangélico, cristão. Tem pessoas aqui no nosso meio ainda que são traumatizadas com histórias que viveu na sua infância, ou uma experiência comunitária na adolescência, na sua juventude. Tem pessoas aqui que já passaram por processos de suas vidas serem expostas publicamente por causa de um, entre aspas, pecado, de algo que aconteceu, talvez grave até, mas a maneira de expor isso foi de uma maneira feita que criou uma ferida no seu coração, porque foi exposto, mas depois foi largado. Ou você cresceu com aquela listinha do pode e não pode. Agora que você serve a Jesus, pode vestir aquilo, não pode fazer aquilo outro. Pode isso, não pode aquilo. Eu sou de um tempo na minha infância que jogar bola no domingo tinha que ser escondido, né? Mas ai, se descobrisse, né? Se estava jogando bola de domingo, uma bola assim com criançada na rua. Eu já compartilhei isso aqui na igreja, eu vou repetir porque tem tudo a ver, né? Eu lembro um dia à noite, meus pais iam para a igreja e naquele dia ia passar Guerra nas Estrelas à noite, 9 horas da noite, e o moleque não tinha assistido no cinema, porque não tinha idade para ir no cinema, né? Ele tinha passado um tempinho lá. É o primeiro, viu, gente? Aquele lá, antigão mesmo. Não é nem aquele que o Darth Vader fala que é pai do Luke, é o antes, né? E aí, eu não sei nem como é que eu ganhei a briga em casa, só sei que eu fiquei em casa, consegui, eu não sei se eu fingi que estava doente, com dor de cabeça, só sei que eu consegui ficar em casa. Irmãos, e o medo que Jesus voltasse naquela noite e ficasse. Aí eu corri pro outro. Falei assim: ai Jesus, vem agora, né? Vai passar a cena, vai que Jesus volta. E ficava aqui lá: Senhor, tem misericórdia. Eu assistindo o filme com aquele pensamento assim, maluco, né? De criança. Não sei qual foi a tua opinação, se você tem coragem de confessar publicamente. Mas o legalismo, ele cria essas paranoias do que você pode ou não pode fazer. E esse controle. Sabe o que é legalismo? Talvez você é novo no ambiente da fé cristã, ou da religião, vamos chamar assim. Legalismo é elevar, trazer para o nível de mandamento bíblico, em palavra de Deus, fazer algo se tornar obrigatório, algo que Deus nunca ordenou ou proibiu em sua palavra. Pelo menos não está explícito ali. Mas um grupo de pessoas compreendeu que aquilo era proibido e colocou como regra, e aquilo pega agora em você. Legalismo, você talvez, eu não sei se você já percebeu, talvez sim, creio que a
maioria que percebeu sim, se você já tem um pouco de entendimento de vida. Mas legalismo, porque é algo presente ainda hoje, e talvez você pense que não, talvez é presente até aqui na nossa vida como igreja, aqui, Comunidade Batista, que é nova, mas isso vem às vezes bem na nossa vida, está ali dentro e manifesta em alguns momentos. Isso por algumas conversas, por algumas coisas que acontecem, e a gente é confrontado às vezes na vida, e quando a gente pensa que aquilo está morto, aquilo vem à tona. Legalismo é algo que é um veneno, é algo que é destruidor dos relacionamentos com as pessoas e na nossa fé com Deus. Legalismo é um engano no nosso coração, é uma coisa que faz um mal, porque traz uma angústia, um peso, um negócio de olhar para Deus como um controlador, um ser que está ali controlando a gente como se fosse uma marionete, um puppet, sabe? Alguma coisa nesse sentido. E a palavra de Deus mostra Deus colocando o seu relacionamento com cada um de nós de uma maneira, num caminho muito diferente. É o que nós acabamos de ler, inclusive, nesse texto, com uma questão da lei. Legalismo é você pensar, e quando falou você, eu me incluo nessa, é a gente pensar que nós fazemos parte de uma elite espiritual. E agora eu sei fazer a listinha. Você está dentro da minha lista? Você não percebe, às vezes você não quer usar essa palavra, mas é como se você fosse um supra-sumo gospel aí, né? Sentado numa outra lugar. E não é bem assim. Legalismo é você não reconhecer que ao dar tanta atenção a essas coisas, na verdade, quem é o escravo espiritual? Você está invertendo os papéis. Legalismo é sim ficar olhando na vida do outro o que está errado, ficar criticando, ficar condenando, ao invés de olhar para aquilo que está certo, para aquilo que você deve ser um encorajador, para aquilo que você deve ser uma pessoa que abençoa e não amaldiçoa. Legalismo é reforçar um sentimento de superioridade espiritual, e novamente elitista, porque há elitismo no meio da igreja e da religião, e é uma maneira de você centrar esse poder, essa autoridade no homem, ao invés de estar centrada em Cristo, e na graça e na misericórdia que nós vimos em Jesus. Legalismo foca, sabe aonde? Foca no comportamento exterior, ao invés das questões internas dos nossos corações, que são muito mais graves. Sabe o que diz o legalismo? O legalismo diz o seguinte: olha, eu não danço, eu não fumo, eu não bebo, eu não pratico imoralidade sexual, eu não uso drogas, eu não escuto, eu não vou citar a música, mas aí você pensa, né? Tal coisa, eu não visto tal roupa, eu não voto em tal partido, sei que isso não dá certo, eu oferto com valor correto, eu dou minhas ofertas com regularidade aqui na igreja. Quer dizer, legalismo sabe o que faz? Faz eu dizer uma frase absurda: olha, você talvez não está tão perto de Deus como eu estou, porque olha aquilo que eu faço, como é a minha conduta, e olha a tua vida, onde está. Olha como é que você está agindo. É interessante que a gente está lendo um texto muito sério e grave, e que aqui mostra que fica bem claro que os fariseus, eles tinham também a sua própria lista de coisas para serem feitas, e que incluía o que a gente acabou de ler. Olha, o que eles estão falando aqui? Você, falando para Jesus, não respeita e honra da maneira correta o dia do Senhor, que para eles, na cultura deles, é algo gravíssimo. De novo, essa questão que nós lemos aqui nesse texto é um assunto que provocava na vida dos judeus, dos fariseus ali, e dos outros grupos que eram divididos ali no povo judeu, que provocava incômodo. É um assunto que provocava um desconforto. E Jesus, presta atenção, é Jesus e os discípulos não
estavam se comportando da maneira correta, os judeus, em um sábado. Quer dizer, sábado, que é o dia da adoração, todo mundo sabia disso, para os judeus, e que era reforçado, destacado, enfatizado pelos líderes religiosos, por meio do quê? Das suas tradições. Vinha de tempos, com gerações, com costumes, com hábitos, tradições, todo mundo levando a sério. Porque se você não praticasse aquilo, você tem a marca que está fora da conduta daquele grupo. E olha que nesse texto, fica com a sua Bíblia aberta, se você tiver com esses versículos. Jesus, nesse contexto, nós já começamos lá atrás, no início do capítulo 2, algumas semanas e meses atrás. Jesus está aqui num ciclo que ele está respondendo a diversas acusações. São 5 acusações que ele está enfrentando. Essa é a quarta. A quinta nós vamos ver no próximo domingo. São 5 controvérsias religiosas que ele está enfrentando nessas passagens. Nesse caso aqui, ele deixa já claro no versículo 27, quando ele diz assim que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Aqui Jesus ele fala com todas as letras: olha, é sempre certo fazer o bem, mesmo que seja no sábado. Isso a gente vai ver inclusive na próxima semana, no versículo 4 do capítulo 3. Nós vamos começar no capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 6, para quem tem curiosidade do texto aí. Então esse texto de hoje é essa quarta controvérsia diante de um grupo de líderes religiosos. A primeira questão que surgiu foi no versículo 1 a 12 do capítulo 2. Primeiro, o grupo dos líderes religiosos, dos judeus, eles reclamaram que Jesus havia reivindicado ser Deus e perdoar os pecados. Tem a ver com a sua divindade, a deidade de Jesus. Depois, a partir do versículo 13 até o 17, eles se sentiram ofendidos porque Jesus se juntou a um grupo de pecadores. Absurdo. Depois, versículos 18 a 22, que foi a nossa última meditação, é porque Jesus não havia jejuado de acordo com as tradições religiosas. Agora, a questão tem a ver com a guarda do sábado. Jesus não está honrando o sábado do modo como eles acreditavam que deveria ser feito. E domingo que vem nós vamos ver a conclusão dessa história na sua sequência, que implica também na questão do sábado um pouco. Para quem não está familiarizado com o que é o sábado para o judeu começa no pôr do sol da sexta-feira e terminava ao pôr do sol do próprio sábado. E se você pensa que isso está longe de nós, eu tive uma experiência muito interessante em Nova York, em 2011. A gente foi no ano que a Laura nasceu, a gente teve a oportunidade de viajar. E aí, eu já sabia, tinha fuçado ali na internet, Nova York tem uma das maiores, se não for a maior, loja de eletrônicas do mundo, mais sofisticada, que se encontra de tudo. Chama BH Fotos. É fantástico, uma loja deslumbrante. Não sei quantos andares só de equipamento eletrônico. É o tipo do lugar que você entra e fala assim: olha, volta daqui a 4 ou 5 horas que eu vou estar aqui ainda, na primeira sessão. E é muito interessante. E é loja de propriedade de judeus. É interessante que a grande maioria, não todo mundo, mas a grande maioria são judeus vestidos ali de acordo com os seus grupos ali. É bem interessante, você identifica pelo visual que são diferentes grupos ali de judeus. E aí adivinha o que? Em plena Manhattan, Nova York, do século 21, e os caras fecham depois do almoço da sexta-feira e só reabre no domingo a loja. E aí a loja é uma das, se não for a maior, de mais bem sucedida nesse departamento de eletrônicos do mundo. E os caras desafiam um sistema ali que tudo fica aberto. Se você já foi para lá, é um pouco de loucura igual São Paulo, um pouquinho pior talvez em termos de consumo, mas eles fecham a loja por causa do sábado. Então não está tão distante assim esse olhar crítico e essa conduta de cuidado, de zelo. Para o judeu,
O sábado proclama Deus como o Senhor da criação, o Senhor do nosso tempo. E lógico que, da maneira como é apresentado na Bíblia, principalmente na ênfase do Velho Testamento, é uma maneira que destaca o povo judeu dos demais povos. É algo simbólico, essa guarda, mas que dá um destaque para o povo de Israel como um povo único, e algo que no Velho Testamento também é enfatizada a questão da santidade, da exclusão, de separação. E esse dia demonstrava tudo isso também. Se você conhece o Velho Testamento um pouquinho, o quarto mandamento, que é o mais longo dos 10, que trata justamente do sábado, está em Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. Só estou citando aqui para a questão de você tentar pensar junto aí e entender o texto. Também há uma situação em Deuteronômio, com detalhes, do capítulo 5, versículos 12 a 15. E em Êxodo capítulo 31, versículos 13 a 17, mostra essa questão do destaque do sábado, sendo esse sinal especial sobre Israel e Deus, no relacionamento do povo de Israel com o Senhor. E é bem claro isso, os judeus eles deveriam se afastar de qualquer tipo de trabalho neste período, e a ideia deles, o pensamento é esse: já que o próprio Deus descansou no sétimo dia da criação, então nós também descansamos, nós honramos o Senhor. Só que, quando você vai para o Velho Testamento nas Escrituras, você percebe que, peraí, o texto ele não é tão rico em detalhes sobre como é que deve ser essa guarda do sábado. É por isso que os judeus, no decorrer de anos, décadas e séculos, eles trabalharam e elaboraram uma tradição ao redor dessa observância, acrescentando, formalizando, sistematizando, vamos usar essa palavra, como é que o judeu deveria ou deve guardar, observar o sábado. E eles fizeram isso tudo para garantir, né, que essa tradição, essa lei, essa observância não seria quebrada, violada. E uma das regras, a básica, para a gente poder entender, basicamente isso: olha, não faça nenhum tipo de trabalho que não seja de fato necessário. Porque se houvesse alguma tarefa que envolvia a perda de vida, a pessoa correr risco de vida, você poderia executar a tarefa. Mas se é desnecessário, então você não faz. E nessa história que nós lemos é interessante porque o que está acontecendo aqui, o texto diz no versículo 23, que o texto fala assim, que enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, os discípulos começaram a colher espigas. E para os fariseus, são dois pecados que estão acontecendo aqui, dentro da tradição deles. É um pecado duplo, vamos chamar assim. Primeiro, porque eles estavam caminhando mais do que deveriam num sábado, porque na tradição eles poderiam dar até 1999 passos. E aí fica implícito que eles estão dando muito mais do que isso. Mas é interessante porque seria considerado estar viajando, né, mais do que esses passos. Hoje, com a tornozeleira eletrônica, seria mais fácil de controlar. Isso não é algum, os smartphones aí, ele te controla, se você não estiver lá naqueles presídios de Brasília, né? Mas é interessante que o que Jesus e o grupo dos discípulos estão sendo acusados aqui não é desse pecado de ter que caminhar. O foco está numa outra falha. Os fariseus estão focados na questão que eles colheram as espigas. Deuteronômio 23, 25, o texto diz assim: se entrarem na plantação de trigo do seu próximo, poderão apanhar espigas com as mãos. E aí, de acordo com essa lei ou com esse texto, estava tudo certo. Então eles estavam colhendo. Só que o problema não é esse. O problema é que tem um texto em Êxodo, capítulo 34, versículo 21, que diz assim: trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º. Tanto na época de arar, como na da colheita. Quer dizer, para os fariseus, o que está acontecendo aqui é que eles estão pecando por colherem o trigo no sábado. E Jesus é o responsável pelas ações dos seus discípulos. E é por isso que eles se dirigem a Jesus com uma pergunta na forma de uma repreensão.
Eles estão repreendendo Jesus, na verdade. Versículo 24, fala assim, que os fariseus lhe perguntaram, olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Essa é uma pergunta, é uma repreensão com Jesus. Que história é essa? É que Jesus está se dizendo, olha, você não entendeu? É melhor para vocês continuarem com fome do que vocês venham aqui e quebrem as nossas tradições, quebrem nossos costumes, a nossa lei. Talvez, pode ser que até mesmo com boas intenções, esses fariseus construíram essa montanha de regras, mas são regras que escravizam aqueles que tentam segui-las. É uma loucura esse sistema. E é interessante que fica claro no texto, e quando você vai ler esses confrontos, essa ética, essa moralidade, essa guarda, é bem interessante porque é como se aquilo que Deus havia feito para o bem tivesse se tornado agora em algo ruim para o mal. De algum modo, aqui nesse texto, o choque aqui, na verdade, não é apenas sobre as regras. O choque aqui é sobre quem fez as regras. Como é que está? O Senhor aparece aí querendo desafiar aquilo que Deus fez, o que nós fizemos em nome de Deus. Quem é você para vir quebrar essas regras? Quando você vê Jesus nesses confrontos, ou no Velho Testamento, de acordo com os evangelhos, apresentando as histórias com Jesus e os encontros dele com as pessoas, é interessante que Jesus não é um provocador à toa. Ele não sai em busca de, por que eu vou bagunçar hoje para ficar provocando ali na esquina, criar confusão entre os grupos. É interessante que, onde há algo acontecendo, e que não tem problema ser daquele jeito, Jesus deixa eles seguirem com a tradição, com as coisas deles, e prossiga. Agora, se tem alguma coisa que Deus não está satisfeito, que tem nada a ver, de fato, com o coração de Deus, pode ter certeza que Jesus vai confrontar. E Jesus vai enfrentar aquela situação do status quo dali. Eu até estava lembrando, bem agora, assim, que me veio na cabeça, aquela questão, própria questão política e econômica, que quando Jesus é confrontado com a questão de um imposto, ele fala assim, Deus, eu não vou pagar para César coisa alguma. O que Jesus faz? Aquele confronto sobre uma dúvida, uma pergunta que é uma pegadinha, a gente vai ver talvez mais para frente em algum momento aí, essas outras questões. Jesus paga o imposto que é a César, e ele fala, deixa com Deus o que é de Deus, e ainda paga do seu discípulo. Ele não cria um tumulto, uma provocação, só para falar, olha, eu sou o cara, vim aqui para causar mesmo. É diferente. Mas aqui é uma coisa que, opa, tem uma gravidade. Aqui tem uma conduta que ela é séria no coração das pessoas. E a resposta de Jesus é fascinante nesse texto. Ele cita um evento na vida de Davi, que todo mundo conhece a história, entendeu? Que está em 1 Samuel, capítulo 21, dos versículos 1 a 6. E quando nós estamos como igreja, no livro de 1 Samuel, a gente prestou bastante atenção nesse texto. E aqui é um texto que Davi e seus homens estão com fome. Davi ainda não é o rei de fato. Davi está fugindo de Saul, está sendo perseguido, passando dias difíceis de luta com seus homens, e eles estão com fome, passando uma necessidade ali, física mesmo, material ali, naquele momento, e ele vai falar com o sacerdote, que ele dá os pães consagrados ao Senhor, ali no templo, para que eles possam vir a se alimentar. E é interessante que esse ato de Davi é muito sério o que ele está fazendo. Ele está fazendo algo que os demais que estão ali, ninguém sabe que ele é o rei ungido de Deus já, que vai ocupar o lugar de Saul. E agora Jesus está citando essa história. E é interessante que o que Jesus estava apontando aqui é algo até simples. Porque o que Jesus está trazendo à memória deles, à lembrança deles, olha, enquanto não era normal e não era permitido para Davi e seus homens comerem do pão consagrado, que era chamado de pão da presença, a questão nessa história com Davi e seus homens é que
não era permitido, mas Deus também não queria que eles passassem fome, que eles viessem morrer por falta de alimento. Deus estava preocupado em cuidar do seu servo Davi e dos seus homens, em consequência do que está acontecendo naquele momento. Deus está preocupado em preservar a vida de Davi, que é o seu ungido, que é o seu rei, em vez de preservar aquela lei, aquela tradição. A vida está acima daquela lei. A vida está acima da tradição. Então, se é para preservar vida, nós vamos rejeitar aquilo que está promovendo a morte. Se é para promover vida, prevalece sobre a morte. Com tudo que a gente vê a partir de Jesus, fica bem claro isso. Isso é uma maneira de você discernir algumas coisas que acontecem no nosso meio, nas nossas conversas, nas nossas famílias. Porque tem pessoas que vão para a palavra de Deus, mas vai gerar morte com o teu filho, vai virar morte com a tua esposa, vai virar morte com os seus amigos, vai virar morte na tua própria igreja. E você está distorcendo algo que é um princípio bíblico. Que Jesus vem para manifestar vida. E o que Jesus está fazendo aqui, invertendo essa balança dessa pergunta, é que Jesus está trazendo a memória desse grupo, falando assim: escuta, as Escrituras em lugar nenhum condenam as ações de Davi. E ao citar Davi, Jesus está fazendo uma comparação deles, ou dele mesmo, com o próprio Davi. E aqui é uma das primeiras alusões desse tipo que a gente vai ver no Evangelho de Marcos, vão ter outras. E aí Jesus conclui com o princípio de que deveria guiar essa questão desses homens. Ele vai citar no versículo 27. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Quer dizer, o sábado, ou essa lei, essa tradição, esse hábito, foi feito para ser bênção na vida do homem, e não o homem para abençoar essa tradição. Não inverte os papéis. É para ser bênção na vida das pessoas, e não as pessoas criarem um novo ídolo, que você que abençoa aquilo lá, uma inversão de valores aqui. Quer dizer, o sábado foi feito para o deleite do homem, não o homem para dar significado para o sábado. Irmãos, isso aqui é uma visão libertadora de Jesus para você, para mim, sobre a questão do sábado, sobre as questões legalistas. Isso aqui é uma libertação, porque Jesus está falando aqui que não é para nenhum de nós carregarmos qualquer fardo insustentável de coisa que eu tenho que fazer, porque se eu não fizer tal coisa, eu não estou agradando a Deus, eu não estou ganhando o favor de Deus, eu não tenho a bênção de Deus, eu não sou salvo. Para tudo. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, mostra para nós que estamos debaixo de uma nova aliança que começou com a morte e ressurreição de Jesus. Olha o que diz o texto. Portanto, Paulo dizendo: não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Cristo é tudo, irmãos. Quer dizer, o dia do Senhor, na verdade, todos os dias são para ser bênção na nossa vida, para todos nós. Os dias que nós vivemos, dia a dia, de segunda a segunda, de domingo a domingo, não importa onde você coloca o dia que você sim pode separar e deve buscar um descanso e um dia de consagração a Deus, e são outros detalhes para a gente conversar em outro momento. Mas os nossos dias são para serem bênção na nossa vida, bênção na nossa caminhada. Não é para ser peso,
não é para ser fardo, um fardo que nos joga para baixo, que a religião vira um peso amargo. Cada dia é para a gente viver e crescer em graça, em maturidade, e não para nos prender em regras, em leis. O versículo 28 desse capítulo 2, ele encerra esse capítulo. Interessante isso. Eu estou indo para essa parte final, para a gente poder celebrar a ceia do Senhor. É interessante que termina esse capítulo, último versículo, Jesus referindo-se novamente ao termo Filho do Homem. Olha o que diz: pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Quer dizer, está afirmando algo que já aconteceu no versículo 10, quando há essa citação sobre ser o Filho do Homem. Novamente, esse texto está trazendo a memória de todos ali que conhecem as Escrituras, o texto de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, que cita a questão do Filho do Homem, que é nada mais, nada menos do que uma declaração sobre a divindade de Jesus. É aqui que está confirmando que esse Filho do Homem é aquele que, em Marcos capítulo 1, versículo 24, os demônios já reconheceram como o Santo de Deus. E nós vamos ver daqui a alguns domingos, no versículo 11 do capítulo 3, que novamente vamos estar reconhecendo Jesus como o Filho de Deus. E aqui, Jesus afirmando que Ele, esse Filho do Homem, Ele é o Senhor do sábado. E essa declaração que Ele é Senhor do sábado é uma afirmação que Ele está falando: eu sou Deus. E é isso que está trazendo o maior incômodo no coração dessa turma. Jesus novamente está se colocando no lugar e com a autoridade de Deus. Ele está se colocando como o Senhor do sábado. E é Ele que determina o que é direito e o que é fora da lei em relação ao dia do Senhor. Em outras palavras, irmãos, Jesus está se colocando aqui, Ele é o intérprete da vontade de Deus e da sua palavra. Você quer ter um discernimento da vontade e da palavra de Deus, você tem que olhar para Jesus. O filtro agora é totalmente mostrado e revelado em Jesus. Você olha para algumas coisas que Deus apontou no Velho Testamento, nas Escrituras, mas agora ao olhar para o Velho Testamento não é que você descarta, mas esse Velho Testamento, essas Escrituras agora tem um intérprete revelado em Cristo, em Jesus. A maneira de nós olharmos para a palavra não pode ter mais, não é isolado. Tudo era para apontar para Cristo, e esse Cristo agora chegou. Ele se revelou. Ele é aquele que de fato mostra a vontade de Deus. E os fariseus, o que eles estão fazendo? Eles estão confiando ainda nas suas próprias tradições, como se as suas tradições fossem guiados para terem o favor de Deus. Quer dizer, ao fazer isso, esse grupo religioso está perdendo a oportunidade diante deles de ver para Jesus, para ver para quem é o verdadeiro Messias, para aquele que é o Senhor da lei, o Senhor do sábado está diante deles. Eles estão perdendo a oportunidade de ver isso, de tocar nessa pessoa. Irmãos, eu não sei como é que vem o seu background, o seu contexto religioso, a sua formação bíblica, ou falta dela, ou de outros grupos religiosos, mas o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra e revela em Cristo Jesus é que é para nós colocarmos a nossa confiança no que Jesus fez, em quem Ele é, na sua obra, e a olhar para o que Cristo fez, o descansar. Sabe, não é a minha oferta. Eu detesto essa expressão, eu entendo, enfim, é uma coisa complicada, mas esse contexto que a gente vive no Brasil, principalmente, que é onde nós estamos, que a pessoa vem com uma oferta sacrificial ao Senhor. Irmãos, oferta não é sacrifício. O sacrifício que fez foi Jesus. Ele já fez tudo. Ele que derramou o sangue dele. Sabe, você não está pagando para ter mais um favor de Deus. Você não está pagando para estar com o dízimo em dia e o pedágio do céu está pago. Né? Que é essa a ideia. E alguns são bem caros, né? Mas a pessoa não tem uma oferta sacrificial. O sacrifício foi do Cordeiro de Deus. É Ele que derramou o seu sangue. A oferta tem outro sentido de gratidão, de louvor, de adoração.
adoração a Deus. Não faça, qual a expressão usar aqui, um combinado com Deus, que você vai dar isso para conquistar aqui. Não. Isso é lei. Isso é legalismo. Isso é você achar que você faz a sua listinha de, olha, eu sou obediente nisso, eu guardo o sábado, eu guardo as horas, eu oro 3 vezes ao dia, eu faço não sei o que, não sei quanto, tal. Mas, meu amigo, se o teu coração, e as questões do teu coração, como é que estão? Você faz tudo isso, mas é um peso. Você faz tudo isso e é um fardo. Você faz tudo isso e tem um ranço no coração que não vai embora. Tem uma postura que a misericórdia e a graça de Deus não se manifesta. Então isso está perdido, isso é legalismo, isso é lei. Isso é ficar olhando no Facebook do irmão para ver onde ele estava, o que ele está fazendo, se está bebendo isso, aquilo, outro, e não sei o quê. É lógico que a gente está vivendo uma era que você expõe algumas situações que, infelizmente, às vezes traz complicação. Porque você não pode querer que o outro tenha um discernimento, de acordo com a fé dele, com o momento dele, para o que você está fazendo fora da tua família, na tua intimidade, sei lá o quê. Então a gente está vivendo uma dinâmica que é nova para todo mundo. Porque hoje basta você falar uma besteira que você não tinha intenção, postou, gravou, mandou no WhatsApp e já era. Já foi. Como é que você corrige isso? Antigamente você falava no banheiro que eu estava desafinado no chuveiro e ninguém sabia. Né? Hoje, se alguém quiser aprontar na tua casa, grava esse momento e coloca, ó, meu pai no chuveiro, desafinado, já era. Né? Dançou. Né? E aí você se expõe, às vezes, de uma maneira que é ingênua. Mas a questão aqui é, e o que eu tenho a ver com a vida do meu irmão para querer trazer o julgamento do que ele está fazendo ou deixando de fazer? Eu não estou falando para a gente discernir coisas sérias e graves que muitas vezes acontecem e se manifestam no nosso meio. Essa palavra não é para trazer uma questão que parece que a pessoa tem Cristo, aí ela pode fazer o que bem entender. Esquece que se você tem Cristo e Ele é Senhor, Ele é Senhor. Ele muda a tua conduta, Ele muda a tua maneira de falar, de conversar, Ele muda a maneira de tudo. Ele é aquele, o Espírito Santo de Deus que atua em nós, que traz conserto, arrependimento, perdão, graça, misericórdia, renúncia, tudo. É isso que nós vamos fazer agora, a gente, na mesa. Você vem aqui no culto de Santa Ceia, não é porque, se eu não vier esse culto, estou menos abençoado em outubro. Já pensou? Eu preciso fazer umas vendas da empresa, dezembro está chegando, se eu furar nas últimas 3, já furei nas outras, então agora eu vou completar pelo menos um ano, agora direitinho. Né? Sabe aquela paranoia? Tem gente que tem uma ideia assim, olha, eu atrasei no dízimo, né? Então agora eu vou colocar os dízimos em ordem, eu vou parcelar. Sabe, cara, que ideia maluca é essa? Como se Deus estivesse lá com o carnê, né, do baú celestial atrasado e aí você vai colocar em dia para poder entrar no sorteio da cura. Que é isso? Ninguém fala essas coisas, mas é isso que está por trás. Como é que eu vou pedir a bênção aqui se fica com aquela acusação? Gente, para com isso. Para com essa infantilidade religiosa da lei. Mas com isso, quando o Senhor está na nossa vida, Ele é Senhor. A graça, o amor, a misericórdia de Deus permeiam toda a minha vida. Permeia a minha conduta, que eu levo para minha casa, para os meus filhos, para minha esposa. Permeia a minha conduta na área financeira, onde eu coloco de fato o amor da minha vida, como eu uso com meus orçamentos familiares, com o meu tempo, com a minha dedicação, com o meu olhar ao próximo. E aí, irmãos, temos pessoas aqui em momentos diferentes desse agir de Deus. Temos pessoas aqui no nosso meio com uma maturidade diferente e que Deus está agindo. A graça de Deus está agindo. E eu não controlo isso. Não tenho poder algum para falar, olha, algo vai ser mais intenso esse negócio, na vida de fulano vai ser... Não sei. Você pode estar com uma casca bonita aqui na minha frente e um coração podre e azedo dentro. Cheio da lei, do legalismo e da observância de olhar para o outro. E hoje vamos participar da ceia do Senhor. Irmão, se você vai tomar da ceia do Senhor, é por causa do Senhor. Se você vai participar dessa ceia do Senhor, é por causa de Cristo. Se você vai pegar do pão e do cálice, não é porque você é membro da Igreja Batista. É porque Cristo deu a sua vida por você e você reconhece isso. É porque você reconhece que um dia você era pecador longe do Senhor. E por causa daquilo que Cristo fez por mim, eu tenho acesso agora a essa mesa que simboliza isso. Porque o que Cristo fez, já fez.
Ele já derramou o seu sangue. Ele já deu a sua vida e Ele já ressuscitou. É isso que nós estamos proclamando neste culto. É isso que você proclama no batismo. É por isso que, irmãos, eu divulgo a questão do batismo, mas eu não forço a barra com ninguém aqui na questão de você desejar ou não se batizar, porque, meu amigo, a oportunidade a gente recebe de Deus. É pela graça de Deus que eu quero agora manifestar isso. Mas nós oramos sim, Senhor, traga o entendimento, traga a convicção no coração das pessoas, porque o batismo é essa oportunidade que nós temos de mostrar para as pessoas e publicamente afirmar isso. Olha, Deus em Cristo Jesus de fato entrou na minha vida, na minha história. Hoje eu sou uma nova criatura. Em obras, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E eu me agarro nessa verdade, não ao passado, mas na minha história presente. Passado, olho como algo redentor, que Cristo veio para redimir, veio para trazer o seu perdão e graça. Irmãos, nós vamos participar da ceia do Senhor agora. Quero te convidar, feche os teus olhos agora. Se você talvez está conhecendo a palavra do Senhor e está ainda numa fase de descobertas ou de avaliação no teu coração sobre aquilo que você tem ouvido, não tem problema de não participar da ceia. Você não vai ser acusado de nada, não vai ser taxado de coisa alguma. Mas participe desse momento. Se você entende o que Jesus fez por você, se você entende o que Jesus fez pelo teu irmão em Cristo, e se você participa disso com essa gratidão no coração, Senhor, o Senhor me amou acima de qualquer lei, de qualquer obrigação. Estou aqui pela graça, pela misericórdia. Eu quero te convidar que essa reflexão te leve a olhar com amor e com misericórdia do Senhor, de fato, na tua vida, na tua história. Vamos crer dessa maneira, vamos ter um momento de oração agora.